Mas pera, porque no mesmo dia que é revelado que existia esse pedido de investigação em cima do filho do presidente, que é de sexta-feira passada, essa mesma Polícia Federal corre para a Advocacia Geral da União, ou seja, o advogado do governo, do pai do investigado, para pedir: ó, AGU, por favor, dá um jeito de segurar esse ministro Mendonça, porque ele tá atrapalhando o nosso trabalho, vendo tudo que a gente tá fazendo. Beleza, vamos começar colocando em ordem cronológica? Ontem a Folha nos comunicou que PF pede e Mendonça autoriza inquérito que põe Lulinha sob suspeita de tráfico de influência e cita gabinete presidencial. E eu já vou explicar o que isso significa, mas antes eu tenho que te mostrar outra matéria que também saiu no dia de ontem. PF aciona governo contra medidas de Mendonça no caso do INSS que envolve o Lulinha. Pronto, agora eu vou explicar tudo. A Polícia Federal, aquela mesma que um dia trocou o delegado no meio da investigação e gerou na população a suspeita de proteção ao filho do presidente, resolveu, de repente, ficar muito, mas muito profissional. O ministro André Mendonça, tá de olho, tá cobrando prazo, tá querendo saber quem sai e quem entra na equipe. Tá mandando juntar tudo no processo. E, meu Deus, que absurdo é esse, Mendonça? Como você ousa, como relator, cobrar que os achados da PF na investigação sejam juntados nos autos do processo? Como o senhor ousa determinar que deve ser avisado sobre nova troca de agente nas investigações para não ser surpreendido como foi quando trocaram o delegado às vésperas do depoimento da amiga do Lulinha? Como que você ousa cobrar prazos? Você é abusado, hein, seu Mendonça? Você não sabe que em Brazuela, quando envolve o Lula, não é esse o usual? Mas continuando. A matéria que nos conta sobre o novo pedido de investigação nos revela que há uma suspeita de tráfico de influência e corrupção envolvendo não apenas o Lulinha, mas o gabinete da presidência e o Ministério da Saúde. A ligação do Lulinha com esse escândalo do INSS passa diretamente pelo contato identificado que ele teve com o careca do INSS. Mas os investigadores agora querem apurar os crimes de corrupção e tráfico de influência na autorização da comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. Deixa eu abrir aspas para um trecho da matéria da Folha. Lulinha tem atuação no ramo em parceria com Roberta Luquinziger e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Fecha aspas para ninguém aí ficar com dúvida. Ou seja, os três trabalhariam juntos. O pedido de abertura desse inquérito revela os contatos realizados entre os alvos e os servidores públicos, tanto dentro do gabinete do Lula como junto ao Ministério da Saúde. E ainda, segundo a investigação, o Lulinha e a Roberta atuaram para beneficiar a empresa World Cannabis, que pertence ao careca. Mas tá, a defesa do Lulinha vem repetindo que não, o Lulinha nunca teve negócio nenhum com o careca do INSS, coisa nenhuma. Mas, em março desse ano, a própria defesa do Lulinha admitiu ao STF que o careca do INSS havia pago a viagem do Lulinha para Portugal. E é nessa viagem que as coisas ficam óbvias demais. No ofício da defesa enviado ao STF, a defesa do Lulinha afirma que o careca pagou as despesas do Lulinha porque ele foi convidado para conhecer a produção de medicamentos produzidos com canabidiol, justamente onde a Polícia Federal suspeita que o crime tenha acontecido. Vocês estão entendendo aí o que é que a polícia está enxergando? Lobby pela empresa do careca junto ao Ministério da Saúde e agentes da República, que ainda não sabemos quem são, então temos que chamar assim. Só para ficar mais claro, vamos voltar um pouquinho no tempo que eu vou te mostrar como que a coisa tá bem evoluída. Matéria de dezembro do ano passado, careca do INSS antecipou a ida de Padilha para a saúde. Ficou melhor. Ou seja, o cara ficou feliz de ser o Padilha à frente da pasta que ele iria negociar. Deve mesmo ter ficado joia. E essa matéria também nos revela que o careca do INSS esteve ao menos 5 vezes no Ministério da Saúde entre 2024 e 2025, mas que apenas uma única dessas visitas está registrada na agenda oficial do executivo da pasta. As outras foi só uma visita informal? Na sequência, ainda em dezembro, aparece o áudio da Roberta, amiga do Lulinha, articulando com o careca um contrato com a compra de 1,2 milhões de frascos de canabidiol com dispensa de licitação no Ministério da Saúde. E o passo seguinte foi a descoberta de diálogos em que eles tentavam vender ao Ministério da Saúde não apenas o canabidiol, porque eles viram potencial, mas também testes de dengue. Tudo sem licitação! Quem pode, pode, né?
E só voltando à matéria da Folha de ontem, segundo a investigação da Polícia Federal, o Lulinha ganhava 300 mil por mês porque, supostamente, faria essa interlocução entre o Careca, a Roberta e os agentes públicos pelo simples fato dele ser filho do presidente da República, e agora a PF está pedindo essa investigação específica. Antes tarde do que muito tarde, né? Mas agora vai aí a minha avaliação, que vai juntar as duas matérias de ontem sobre a PF. Essa estratégia parece ser coisa de mestre, porque olha só o nível da sofisticação. O ministro André Mendonça tá de olho, tá cobrando prazo, tá querendo saber quem sai, quem entra na equipe, tá mandando juntar tudo no processo. Então, a PF, preocupadíssima com a própria imagem, decide: melhor a gente pedir para investigar o Lulinha de novo, assim ninguém pode dizer que a gente tá protegendo o menino. Só que dessa vez não é só o Lulinha, porque agora a investigação cita contatos com o gabinete da presidência e com o Ministério da Saúde. Ou seja, chegou perto do pai e de ministros de Estado. Que coragem, PF, que independência. Que momento. Mas pera, porque no mesmo dia que é revelado que existia esse pedido de investigação em cima do filho do presidente, que é de sexta-feira passada, essa mesma Polícia Federal corre para a Advocacia Geral da União, ou seja, o advogado do governo, do pai do investigado, para pedir: ó, AGU, por favor, dá um jeito de segurar esse ministro Mendonça, porque ele tá atrapalhando o nosso trabalho, vendo tudo que a gente tá fazendo. Oi? Em resumo, juiz, olha aí como a gente é sério, estamos investigando o filho do presidente. Agora, governo do pai investigado, por favor, vai aí e segura o juiz que tá olhando demais. E o juiz que tá olhando demais é o relator do caso. PF. É a democracia em seu estado mais puro. A polícia avança o suficiente para não parecer conivente e, ao mesmo tempo, pede para o governo ajudar a frear quem está supervisionando. Independência com carinho, autonomia com jeitinho, investigação com freio de mão puxado. Só um pouquinho. E se você acha que eu tô viajando nessa minha análise, tem que deixar claro, vozes da minha cabeça, e que também, obviamente, pode estar errada, eu tenho que te perguntar: será que eu tô errada mesmo? Porque vocês lembram dessa matéria aqui? Recado da PF a Mendonça: investigação sobre Lulinha não avança antes das eleições. O recado era pornograficamente claro. Se avançarmos em cima do filho do homem, pode prejudicar o homem. Então, Mendonça! Agora não, tá? Mendonça reagiu pedindo para ver o que a PF estava fazendo nesse processo. A PF respondeu, primeiro pedindo a abertura de inquérito, mas na sequência pedindo para a AGU do Lula fazer alguma coisa sobre o monitoramento do Mendonça, relator do processo. Ah, menino, se fosse filho do Bolsonaro, até o cachorro já tinha tomado busca e apreensão. E se fosse o Alexandre de Moraes o relator, a PF jamais faria piu. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o Mendonça já avisou mais de uma vez que ele tá vendo o que todos estão tentando fazer. E decidiu não deixar, tanto que autorizou a investigação contra o Lulinha e mais esses agentes públicos ligados à República. Sim, Lulinha é oficialmente investigado. E não finjam surpresa, porque Mendonça tinha dito em alto e bom tom: e eu não me presto a trabalhos abjetos. Experience the future. The world's leading displays,